Olá, minhas irmãs, Deus abençoe cada uma de vocês. Vamos seguir aqui acompanhando a história de José, que na verdade tem muito a ver com a nossa própria história. Esse é um tempo de renovo, né, de reflexão, de restauração, onde nós estamos vendo as nossas vidas por uma nova ótica, assim como estamos fazendo com a história de José. E hoje nós vamos entender a respeito de caráter e eu quero pontuar algumas coisas aqui que podem ser muito úteis para você diante das adversidades que você já viveu ou que pode estar vivendo. Olha só que interessante. Gênesis 39, nós vamos ver uma reviravolta na história de José. Ontem nós conversamos sobre o quanto a mão do Senhor estava sobre José e despertamos esse contentamento com a mão do Senhor, com a bondade do Senhor sobre a nossa vida, mesmo que isso não signifique os resultados que o mundo exige de nós. Então, José era próspero, José era abençoado, mas nada daquele valor era dele, né? Ele era escravo. Então, como escravo, ele não tinha salário. E ele era próspero, a mão do Senhor estava sobre ele. Então, a prosperidade, ela é muito mais sobre conexão com Deus do que sobre dinheiro. Então, nós precisamos compreender isso para sermos livres de toda a opressão a respeito de dinheiro que tanto oprime, inclusive famílias cristãs, onde as mulheres incentivam seus maridos a abandonarem suas famílias, literalmente, porque eles são estimulados a saírem, a fazerem novas faculdades, novos cursos, e sem que elas percebam, seus maridos estão ausentes e não contribuindo com a educação de seus filhos. E pressões sobre pressões em cima desses homens para servir um Deus chamado dinheiro. E nós precisamos ter muito cuidado, porque a mão do Senhor não significa sobre nós o dinheiro, mas significa um contato, uma fidelidade, uma graça, algo a ser louvado. É algo muito lindo, é algo muito profundo que nós conversamos ontem. Se você ainda não ouviu o áudio de ontem, eu te convido a ir até ele e refletir um pouco e também orar conosco a respeito de uma visão clara sobre prosperidade aos olhos da Bíblia, a partir da palavra de Deus. Agora nós vamos ter aqui relatos, né? O texto fica bem descritivo sobre o que de fato estava acontecendo na casa de Potifar. Diz assim, ó, e aconteceu que desde que o pusera sobre sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre ele em tudo que tinha. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. E José era famoso de porte e de semelhança, né? Ele era muito bonito. E aqui, o que tem a ver, gente? Para que essa informação de que ele era muito bonito, junto com o mesmo versículo que está falando sobre que ele cuidava de tudo, de menos da comida do Potifar? Imagina. Como assim, né? Se fosse a comida que ele comia normalmente, José cuidaria, porque ele estava cuidando de tudo mesmo, de horta, de jardim, de todos os legados. Deus deu realmente uma sabedoria para esse rapaz, que era algo assim, algo até então desconhecido, era algo muito lindo, ele tinha uma gestão de negócios muito grande, né? E aí, quando você vai para o hebraico, você vai ver que essa comida, ela tinha relação com a comida de denotação sexual. Então, era realmente a esposa dele, tanto que vai ficar mais claro aqui na continuação do texto, né? E vai falar o seguinte: aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos sobre José e disse: Deita-te comigo. Então foi o primeiro abuso, né? Primeiro ato ali de abuso de persuasão, e vai trabalhando ali uma questão de realmente se tornar o trabalho, a parte difícil, né, do trabalho. O dia a dia dele foi ficando complicado, porque ali já passou do limite, né, do respeito humano. Não era comum os escravos serem respeitados como José era, isso não era comum, mas a questão do abuso realmente é uma coisa inaceitável, tanto para homens, tanto para mulheres. O abuso, ele é algo que vem a denegrir, a matar o caráter. Ele vem machucar a pessoa de uma forma que a pessoa não consegue se ver mais
independente daquele fato. Ela tem uma dificuldade de se olhar, então quando ela se olha, ela se vê suja, se vê imunda. Agora nós vamos ter aqui relatos, né? O texto fica bem descritivo sobre o que de fato estava acontecendo na casa de Potifar. Diz assim, ó, e aconteceu que, desde que o pusera sobre sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre ele em tudo que tinha. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. E José era famoso de porte e de semelhança, né? Ele era muito bonito. E aqui, o que, que tem a ver, gente? Para que essa informação de que ele era muito bonito, junto com o mesmo versículo que está falando sobre que ele cuidava de tudo, de menos da comida do Potifar? Imagina. Como assim, né? Se fosse a comida que ele comia normalmente, José cuidaria, porque ele estava cuidando de tudo mesmo, de horta, de jardim, de todos os legados. Deus deu realmente uma sabedoria para esse rapaz, que era algo assim, algo até então desconhecido, era algo muito lindo, ele tinha uma gestão de negócios muito grande, né? E aí, quando você vai para o hebraico, você vai ver que essa comida, ela tinha relação com a comida de denotação sexual. Então, era realmente a esposa dele, tanto que vai ficar mais claro aqui na continuação do texto, né? E vai falar o seguinte: aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos sobre José e disse: Deita-te comigo. Então foi o primeiro abuso, né? Primeiro ato ali de abuso de persuasão, e vai trabalhando ali uma questão de realmente se tornar o trabalho, a parte difícil, né, do trabalho. O dia a dia dele foi ficando complicado, porque ali já passou do limite, né, do respeito humano. Não era comum os escravos serem respeitados como José era, isso não era comum, mas a questão do abuso realmente é uma coisa inaceitável, tanto para homens, tanto para mulheres. O abuso, ele é algo que vem a denegrir, a matar o caráter. Ele vem machucar a pessoa de uma forma que a pessoa não consegue se ver mais, independente daquele fato. Ela tem uma dificuldade de se olhar, então quando ela se olha, ela se vê suja, se vê imunda. Existe uma facilidade, né, do abusador de colocar sobre a mentalidade do abusado que ele é responsável por aquele ato. Inclusive, quando a questão do abuso acontece na infância, é muito comum que os estímulos aconteçam, fazendo com que a criança sinta algum tipo de prazer, e sempre tem também as trocas, né? Então, aquilo ali é para proteção da vida do papai, porque o abusador falou que vai matar o papai. Então, uma série de coisas fazem com que a criança sinta que ela é parte daquele abuso, que ela também tem uma responsabilidade, porque ela concordou em alguma coisa. Ela concordou que, no mínimo, que o abusador estava dizendo que ele era muito bom, que aquilo que ele estava fazendo era algo bom. Então, a criança concordou com aquilo, pimba, tá ali, ó. É bingo, né? Pronto, é culpada, né? Culpada porque concordou que aquilo era bom. O inimigo, ele trabalha em cima do abuso muito antes do abuso acontecer, né? Tentando com que ele aconteça, mas na hora que ele acontece, o inimigo vai trabalhar assim durante muito tempo, mas isso até com que você permita, né? Você pode não ter permitido, você pode ter talvez permitido, não gritado, não chorado, não ir à delegacia, você pode ter permitido que coisas acontecessem na sua vida, ter deixado, mas até certo ponto. Eu falo assim, olha, hoje você pode decidir o que vai fazer com o que aconteceu. Então, o inimigo pode não mais trabalhar nesta área. E eu vou te mostrar como que isso é possível.